Fala, minha galera do Fogo Videos, alô meu parceiro Otton, aquele abraço pra vocês. Para quem não me conhece, eu sou Tom Bahia, sou criador de conteúdo, youtuber e formador de opinião do Esporte Clube Bahia. E eu quero falar sobre Renato Paiva, que é o novo treinador do Botafogo. Bom, eu sei que os torcedores do Botafogo estão preocupados, mas eu preciso falar algumas coisas pra vocês. Aqui no Bahia, ele não deu certo. Mas o fato dele não ter dado certo aqui no Bahia não significa que ele seja um treinador péssimo, um treinador ruim. Não, vamos por partes, tá? Aqui no Bahia ele não deu certo. Lá no Independente Del Valle ele deu muito certo. Lá no Toluca ele também deu muito certo, quase foi campeão. E eu quero aqui nesse vídeo trazer todos os elementos para vocês. Eu não vou apenas me resumir a falar sobre a passagem dele aqui no Bahia, mas obviamente o foco vai ser esse, tá? Bom, galera, eu quero começar primeiro falando para vocês o seguinte. Renato Paiva, ele é um treinador ofensivo. Ele é um cara que, por exemplo, Arthur Jorge é um treinador ofensivo. Renato Paiva também é um treinador que ele joga para frente, é um treinador corajoso. Ele usa basicamente um esquema de um 4-2-3-1. Uma linha de 4, dois volantes, uma linha de 3 e um atacante lá na frente. Ele é um treinador que ele vai colocar o time para frente. Então vocês se preparem para ter bastante emoções com o Renato Paiva, porque ele vai colocar o time do Botafogo para jogar para frente, para tentar ser propositivo e para tentar jogar um jogo bonito, sim. Qual é o problema de Renato Paiva? De cara, é a defesa. Ele, por ser um treinador que ele expõe o seu time, ele coloca o seu time para frente, ele acaba expondo a sua defesa. Se tiver uma defesa segura, jogadores bons na zaga, que joguem de forma segura, vai dar muito certo. Se tiver uma defesa mais ou menos, vocês se preparem porque vão tomar bastante gols. Vocês, adeptos, se preparem para ouvir bastante essa palavra de adeptos, tá? Renato Paiva é um treinador formado basicamente na escola benfiquista. E para quem acompanha o futebol português, para quem sabe como funciona lá no Portugal, o Benfica é um time que ele joga para frente, é um time que ele gosta de propor o jogo, é um time que ele é ofensivo, ele tenta dominar os seus adversários, e é mais ou menos dessa forma que Renato Paiva joga. Deixa eu trazer para vocês aqui um histórico rápido sobre Renato Paiva, para poder a gente contextualizar. Como eu falei, ele é um treinador formado basicamente nas categorias de base do Benfica, né? Ele foi educado a jogar da forma que o Benfica joga, ele veio de lá da escola do Benfica, e aqui é a primeira passagem dele. Independente Del Valle, a primeira saída dele para ser treinador profissional foi no Independente Del Valle. E ele chegou no Independente Del Valle, ele fez uma temporada muito boa. Foi campeão com o time do Independente Del Valle, campeão nacional. O Independente Del Valle nunca tinha sido campeão. Em 60 jogos foram 31 triunfos, 31 triunfos, 14 empates. Deixa eu só ver aqui isso. 31 triunfos, 14 empates, 15 derrotas. Foi campeão lá, como eu acabei de falar para vocês. No Leão, talvez tenha sido o pior trabalho dele, pior até do que aqui no Bahia. Depois ele veio para o Bahia. Foram 51 jogos, 21 triunfos, 13 empates, 17 derrotas. E dessas 17 derrotas aqui, meus amigos, ele chegou ao ponto de ficar tipo uns 15 jogos e apenas um triunfo, né? Pra gente que torce pra time grande, pra gente que quer resultados, isso é muita coisa. No Toluca, talvez tenha sido o melhor, um dos seus melhores trabalhos, talvez apenas abaixo do time do Independente Del Valle. Lá no Toluca, por exemplo, eu separei até alguns números aqui. Renato Paiva, ele lá no México, eles jogam o torneio Abertura e o torneio Clausura. No torneio Apertura, ele ficou em terceiro lugar. Terceiro lugar. 17 jogos, 9 triunfos, 5 empates, 3 derrotas. Marcou 38 gols, sofreu 23. Foi um dos melhores ataques da competição. No torneio Apertura foram 17 jogos, 10 triunfos, 5 empates, 2 derrotas. Marcou 38 gols, tomou 16. No torneio Clausura foi o melhor ataque da competição. E no torneio Apertura foi o segundo melhor ataque da competição. Então, como eu falei anteriormente, ele é um treinador sim que vai colocar o time para frente. Agora falando sobre a passagem dele aqui no Bahia. Não deu certo. Não deixou saudades. Ponto. Se você perguntar ao torcedor do Bahia se quer que Renato Paiva volte, a grande maioria vai falar que nem de graça, nem pintado de ouro. Porque realmente o trabalho dele aqui não foi bom e a gente tem vários fatores aqui que eu posso listar para vocês. Por exemplo, quando o Renato Paiva chegou ao Bahia, foi o ano zero do Grupo City aqui. Eles reformularam totalmente o futebol do Bahia. Trouxeram vários jogadores novos, chegaram vários jogadores no início da temporada e durante a temporada de 2023. Querendo ou não, isso acaba atrapalhando um pouco a condução do trabalho durante o ano. Mas além disso,
Renato Paiva também teve alguns problemas, sim, com os torcedores e também com a parte da imprensa. E isso é importante que ele reveja alguns pontos com relação ao tratamento com o torcedor e ao tratamento com a imprensa. Ele deu algumas declarações, por exemplo, que ficaram muito mal vistas aqui. Depois ele tentou contextualizar, mas assim, foi falado, por exemplo, ele deu algumas vezes ele deu a entender que o torcedor não entendia nada de futebol, que ele que entendia. Algumas declarações que deixavam subentendido realmente o que, é que ele queria dizer e pegava mal. Pegava mal porque a fase era ruim, o Bahia não vencia seus jogos, o Bahia estava na zona de rebaixamento, lutando contra o rebaixamento, o Bahia estava a passos largos para cair para uma segunda divisão e ele, na coletiva, se mostrava até em alguns momentos, com todo respeito ao Renato Paiva, mas em alguns momentos ele se mostrava até um pouco soberbo, né? Não admitia certas falhas que estavam óbvias na cara dele. Mas enfim, no Bahia não deixou saudades. Eu acho que no Botafogo ele pode dar muito certo. Eu acho que ele pode dar muito certo. Por quê? Porque ele chega em um time pronto, ele chega em um time que tem um DNA ofensivo. O time do Botafogo ele foi preparado para jogar para frente. Ele tem jogadores qualificados no seu ataque, na sua defesa, no meio-campo. Agora mesmo, o Santi Rodrigues que o Botafogo contratou era um jogador que eu queria que o Bahia tivesse contratado. Queria. E ele foi pro Botafogo. Para mim vai dar muito certo essa contratação. Espero que não contra o Bahia, tá? Mas enfim, boa sorte para Renato Paiva aí no Botafogo, menos contra o Bahia. Mas eu acho que sim, ele pode dar muito certo. Aqui no Bahia, não deixou saudades, não queremos ele de volta. Mas aí no Botafogo, eu acho que ele pode dar certo. É isso, nação. A nação tricolor, não, desculpa. É isso, nação do Botafogo. Tamo junto, até a próxima. Tom Bahia aqui, direto de Salvador para vocês. Um abraço, forte abraço a todos. Fui.